Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Cleiton Neves, do blog cleitonneves.com, do blog dinheiroextrainternet.com.br, e gostaria de trazer mais algumas dicas para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 6 dicas que podem potencializar o seu marketing pessoal por meio do seu blog. Eu fiz um vídeo já há alguns dias falando que você pode e você deve criar um blog de nicho, tá? Você deve ter um blog que fale de um assunto com o qual você tem afinidade, um assunto que você goste de falar, um assunto com o qual você se identifique. E hoje eu estou trazendo essas 6 dicas que vão potencializar o seu marketing pessoal por meio desse blog que você já criou. Então a primeira dica que eu tenho para você é o networking, tá? Crie links com as pessoas ou para as pessoas e organizações que você admira e que te inspiram, sempre que você puder. Assim, você pode enriquecer o seu networking e acrescentar nomes à sua lista de contatos úteis. Lembra que eu falei que você não precisa ser um expert na área para trabalhar? Então, para começar o seu negócio, né, para ter o seu site, para falar sobre aquilo, você pode se tornar um expert. Então, para você trabalhar esse marketing pessoal, para você ser visto como um expert, você precisa criar um networking, criar uma rede de contatos. Vou dar um exemplo. Se você não é surfista, nunca surfou, nunca pegou numa prancha de surf, mas você tem muita vontade de criar um blog sobre surf, o que você pode fazer? Converse com surfistas, vá à praia, visite escolas de surf, converse com professores, com instrutores de surf, visite lojas especializadas em venda de pranchas, anote, tá, os contatos das pessoas, troque cartão com essas pessoas, troque contato com elas, pergunte se elas têm site, crie links com elas, tanto online quanto offline, tá? Isso vai te ajudar muito. Isso vai enriquecer muito o seu networking, o seu site de nicho, tá? Porque você pode não ser um expert naquela área, você pode não ser um praticante, mas você vai se tornar um expert porque você terá conteúdo útil para apresentar para as pessoas aquilo ali, tá? Então não necessariamente você precisa ser um surfista para criar um blog sobre surf, tá? Você não necessariamente precisa ser um lutador de MMA para criar um blog sobre lutas, tá? De MMA. Então crie links, faça network com pessoas. Vou falar um pouco melhor sobre isso em outros vídeos, tá? O pessoal que assina a minha lista geralmente recebe alguns vídeos, tá, do que esse que eu tenho postado aqui no blog, tá? Se quiser receber, você assina nossa lista aqui para estar recebendo esses vídeos exclusivos. Segunda dica que eu tenho é experiência pessoal. Escreva sobre o que você vivencia, o que tem experimentado e sobre o que tem aprendido. As pessoas confiarão quando se identificarem com a sua história. Então, aproveitando o gancho da dica número 1, experiência pessoal você vai adquirir a partir do momento que você começar a pesquisar sobre esse nicho, sobre esses assuntos, a partir do momento que você começar a criar um network com o pessoal, com os profissionais dessa área. Então, quando você for escrever no seu blog, escreva sobre as suas experiências com essas pessoas, com esses profissionais, faça entrevista com eles, converse, grave vídeos com eles, tá? No caso aqui do surf, tá? Aproveitando o exemplo que eu dei na dica número 1, grave um vídeo conversando com eles, filmando eles, surfando. As pessoas vão ficar com isso, os surfistas que procuram um site com essas informações vão se identificar com você, com o seu site, com a sua história e vão confiar melhor em você, tá? Essa é a dica número 2. A dica número 3 seja um especialista. Procure escrever sobre o que você sabe e conhece. Não arrisque escrever sobre assuntos que desconhece. Traga sempre informações relevantes para seus leitores. Então, aproveitando novamente o gancho da primeira e da segunda dica. Se você não é surfista, nunca surfou, não sabe nada do assunto, procure ser um expert, procure ser um especialista. Como que você vai fazer isso? Correndo atrás de informação. Então, pesquise sobre o nicho que você escolheu, escreva sobre as coisas que você tem aprendido nesse nicho
e não arrisque escrever sobre o que você não sabe. Se você não tem certeza do que você está tentando escrever, vai no Google, liga para esses profissionais, pegue os livros da área que você tem, os livros do nicho que você escolheu, compre, leia, procure se antenar primeiro para você levar essas informações relevantes para os seus leitores, tá? Essa é a segunda dica. Essa é a terceira dica, desculpa. A quarta dica é trabalhe o SEO, tá? Otimize seu blog para as ferramentas de busca, inclua palavras-chave, links para referências nos assuntos, responda aos comentários e atualize o conteúdo regularmente. Essa é a parte chata, mas tem que ser feita, para que o seu blog seja melhor indexado pelos mecanismos de pesquisa. Então, aqui nesse ponto, o SEO, para quem está assistindo o vídeo e não sabe, é a otimização, tá, do seu site para os mecanismos de busca. Tá? O Google, né, em primeiro lugar, não preciso nem falar, é o maior mecanismo de pesquisa na atualidade. Então, você vai precisar trabalhar esse SEO, tá? Incluir algumas palavras-chave, linkar os seus artigos para artigos externos de pessoas que também conhecem do assunto, que talvez saibam até um pouco mais que você, passar a autoridade do assunto que você está falando para elas, criar links de referência caso a pessoa queira mais informações para artigos dentro do seu próprio site, para artigos de um site fora. Tá? Então isso é importantíssimo também para o seu leitor começar a confiar em você. Porque ele vai ver, poxa, o Cleiton está escrevendo aqui, mas ele não sabe muito sobre esse assunto, mas ele está me indicando uma pessoa que saiba. Né? Ele não domina 100% esse assunto, mas ele está me indicando um profissional que vai poder me ajudar. Tá? Isso vai te ajudar muito, tá, no seu blog. Então, essa é a quarta dica. Trabalhe o SEO. Eu vou gravar um vídeo depois só sobre o SEO, falando só sobre o SEO. A quinta dica é seja visto. Adicione o endereço do seu blog em suas assinaturas de e-mail, redes sociais, cartões de visita, etc. Quem não é visto, não é lembrado. Tá? Um grande amigo meu sempre me falava essa frase: Cleiton, quem não é visto não é lembrado. Por que é bom você adicionar o endereço do seu blog em tudo quanto é lugar? Hoje isso não pode ter retorno nenhum para você, mas amanhã ou depois, se uma pessoa precisar de um serviço de professor de surf, ela vai lembrar que viu uma assinatura de um site, sei lá, professordesurf.com, e ela vai entrar nesse site, ela vai procurar você, e você vai estar pegando esse serviço aí, ou está indicando um profissional de surf, ou você ganhou um leitor para o seu blog. Tá? Isso só para dar um exemplo. Redes sociais também tem funcionado muito, principalmente Twitter e Facebook. Quando são bem utilizados, são ótimos mecanismos para divulgação do seu trabalho, do seu blog. Eu já comentei aqui no site também sobre a Resposta, sobre a Artigonal. Então seja visto. Tá? Quando a pessoa pesquisar o seu nome na internet, o nome do seu site, ela vai encontrar diversos artigos, diversas referências, diversas pessoas falando. Então seja visto. Tá? Faça um esforço para que o seu nome apareça, tá? Em diversos lugares. Mas faça isso de maneira natural. Tá? Você não precisa... eu disse aqui se esforçar, não forçar. Tá? Você não precisa forçar uma situação. Tá? Mas se esforce para que o seu nome seja visto. Dessa maneira ele vai ser lembrado uma hora ou outra. A sexta dica é ofereça o melhor. Crie listas com seus melhores ou mais populares artigos e adicione-os a cada página do seu blog. Aumente assim as chances de seus leitores encontrarem o melhor do seu conteúdo. Alguns plugins já fazem isso. Tá? Eu uso o NRelate aqui no blog. Vou deixar o nome dele aqui embaixo se você quiser baixar, tá? Para o seu WordPress, pode baixar. É um ótimo plugin. Eu uso o Flyout, que é aquele que aparece no canto ali inferior direito, tá? Quando você desliza a barra de rolagem para o meio, para baixo do artigo, mais ou menos, ele aparece. E no final de cada artigo eu uso o NRelate mais populares. Tá? Uso também o NRelate artigos relacionados, também utilizo muito. Para mostrar artigos relacionados àquele artigo que a pessoa está lendo. Aqui na sidebar também você pode ver que eu tenho uma caixinha ali também com os melhores posts aqui, os mais comentados do blog. Então ofereça o melhor, tá? Não só através de listas,
mas ofereça o seu melhor, a melhor informação que você tem, ofereça para o seu leitor, ele vai confiar em você, ele vai enxergar em você um grande profissional e isso vai aumentar em muito, tá, o seu marketing pessoal, a sua imagem na internet. Então, pessoal, fazendo essas 6 dicas, seguindo essas 6 dicas, você vai conseguir aumentar bastante o seu marketing pessoal na internet. Caso você ainda tenha alguma dúvida, eu queira saber mais, deixando o endereço dos meus sites aqui. Se você quiser saber sobre construção, otimização, divulgação, monetização de blogs, pode falar comigo, tá? Meu nome é Cleiton Neves. Os meus blogs são cleitonneves.com, que é o meu portal pessoal, dinheiroextranainternet.com.br, onde eu ensino técnicas de monetização, com programas de afiliados, com publicidades, tá? Então você pode visitar o Cleiton Neves caso você tenha alguma dúvida sobre empreendedorismo, o Dinheiro Extra na Internet caso você tenha alguma dúvida sobre ganhar dinheiro na internet. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal. Um grande abraço.